Olá, eu sou Clara Souza, sou psicóloga e venho aqui conversar um pouco com vocês, pais, mães, cuidadoras e cuidadores da EMEI Luana em Juazeiro. Nossa conversa será em torno da temática autoestima na infância. Quando falamos de autoestima, a gente pode pensar sobre o modo como nos vemos, em especial de maneira positiva. Mas a autoestima, será que a autoestima ela começa na idade adulta ou na infância? Quando a gente recorda fatores da infância que tanto potencializaram o nosso processo de existir hoje, a gente vai se deparar com relações, em especial com as relações junto aos nossos cuidadores, aos nossos pais, avós, tias, tios, até mesmo a própria comunidade, em que inicialmente nos integramos assim quando nascemos. A autoestima, ela também vai envolver o quão satisfeito estamos sobre nós, o quão satisfeito estamos sobre o nosso corpo, o quão satisfeito estamos com o nosso processo de construção pessoal. E aí eu venho conversar um pouco com vocês que ainda na infância as crianças elas vão formulando esse modo de se ver, que chamamos também de autoimagem. É interessante que inicialmente a gente conduza toda a nossa relação junto aos nossos filhos e filhas por uma ordem, a ordem do amor. Porque a criança ela precisa sentir segurança e essa segurança ela vai encontrar em especial no sentir-se amada, sentir-se bem-vinda e sentir-se protegida. É essencial que ainda nos primeiros anos de vida exista diálogo. A criança, mesmo ainda não verbalizando em palavras, ela consegue também te dizer bastante através de um sorriso, do choro, dos gestos, da atenção. Pais, mães, amem seus filhos, integrem cada vez mais essa lei à vida de todos vocês. Em torno da autoestima, então, eu vou trazer alguns pontos importantes para o processo de crescimento pessoal das nossas crianças, de um crescimento saudável em que gere ainda mais saúde mental. A primeira consideração que eu faço é da gente utilizar os elogios no momento certo. Por quê? Quando a criança ela tem alguma dificuldade, quando ela consegue atingir aquela atividade em que ela tinha dificuldade, é interessante que você, pai, mãe, lance um breve elogio, porque o elogio faz com que a gente construa ainda mais uma imagem de que estamos indo bem, de que as coisas elas estão indo bem. Uma segunda consideração que eu faço para melhorar ainda mais esse aspecto da autoestima é evitar comparações. Imaginemos que nós adultos não gostamos de ser comparados com outras pessoas. E aí é interessante que cada criança, quando ela chega na nossa vida, ela chega com uma história muito única. É importante que os pais e mães evitem comparar, seus filhos uns com os outros, assim como colegas, como amigos, e fazer com que a criança ela perceba, o quanto que ela é importante nessa experiência da vida. Um outro aspecto que eu trago é deixar que as crianças elas realmente cometam erros, porque a gente sabe que o erro ela constrói uma personalidade
saudável, um processo de resiliência, em que a gente consegue ainda mais perceber que a vida é um lançar-se. A vida não é algo que a gente chega e temos uma receita pronta, como se fosse uma bula de remédio. Mas a vida é uma constante aventura de existir. Então é interessante que em todos os momentos, junto às nossas crianças, a gente demonstre afeto, demonstre atenção, que a gente também ensine sobre as emoções, porque cada vez mais a gente está permeado de pessoas que não conseguem comunicar sobre suas emoções. Então, nos momentos de chorar, permita que esse choro ele venha à tona. Nos momentos também de gargalhar, de propiciar alegria, lance ainda mais outros sorrisos para que acrescente nesse aspecto de uma positividade em torno da própria. Para algumas crianças, pode acontecer de haver alguns sinais de baixa autoestima. Sinais como se sentir diferente das demais crianças e considerar a possibilidade de desejar ser diferente. Sinais também de tristeza, de isolamento, de não vontade, né, de voltar às suas atividades como brincar. Então, sinais como esse é importante a gente ter atenção, manter sempre o diálogo com as nossas crianças, fazendo com que elas verbalizem, elas mostrem, elas nos deem indicativos sobre aquilo que está envolvendo a sua interioridade. Então, pais, mães, cuidadoras e cuidadores, observem, tenham atenção, mantenham sempre o diálogo, conversas e, se possível, também propiciar momentos de brincar, porque na brincadeira a criança ela consegue falar muito sobre ela, sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos, sobre aquilo que estará a sentir. E um último aspecto que eu quero trazer nessa nossa breve conversa é que cuidar demais também é devastador. Isso porque não devemos cuidar dos nossos filhos, no caso, criar os nossos filhos em meio a uma, popularmente, redoma de vidro, em que ele não caia, em que ele não tenha ferimentos, né, nas relações, mas que a gente crie possibilidades para o crescimento das nossas crianças de maneira saudável. E aí é interessante que, enquanto pais, enquanto cuidadores, que valorizemos os momentos em que nós estamos junto às nossas crianças, valorizemos os momentos e façamos com que esses momentos eles sejam verdadeiramente únicos, porque daqui a pouco as crianças crescem e vão cada vez mais sentir falta desses momentos tão bonitos, tão bacanas que a gente pode viver em família. Neste tempo de pandemia, estamos convivendo mais, então que essa convivência ela seja saudável, que seja banhada de diálogo, de confiança, de segurança, dando ainda mais suporte a uma autoestima, a que as crianças se vejam amadas e queridas, fazendo assim o nosso mundo muito mais leve e carregado de paz. Então deixo aqui o meu abraço e cultivem ainda mais esses laços de confiança e de segurança em família.